Olá, eu sou João Magalhães, estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Poder Piauí. E nesta edição, a gente vai conversar com o jornalista Gustavo Almeida. Nós dois atuamos no jornalismo político piauiense há mais de 10 anos, temos a experiência do dia a dia no jornalismo político, no rádio, na TV, no jornal, e a partir de hoje, o projeto Podcast Poder Piauí quer levar até você análises sobre política, judiciário, economia, também com entrevistas e, claro, muito bate-papo e informação. Gustavo, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Poder Piauí. Obrigado, João. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando desse grande projeto que se inicia hoje. É um prazer enorme participar. Eu quero começar a conversa abordando um tema nacional. Hoje a gente vai tratar sobre 3 tópicos, mas eu queria começar por Brasília, que é o centro do poder. É. E lá já está todo mundo de olho em 2026, obviamente. A gente tem, hoje no Brasil, 2 grupos bastante consolidados, né? Um que está lá no governo, com a chave do cofre na mão, liderado pelo presidente Lula, e um segundo que está na oposição, que é liderado, vamos dizer assim, pela figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível do ponto de vista da legislação, mas a sua força política é incontestável. Então, Gustavo, eu queria que a gente abordasse aqui os principais desafios dos grupos políticos, tanto o da base do governo, liderado pelo presidente Lula, quanto também o desse grupo político, que é liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tudo, claro, de olho em 2026. E aí eu queria que você iniciasse o assunto falando exatamente sobre o que é que você vê de principal desafio, o que é que, de certa forma, impõe uma necessidade de reajuste, tanto no governo quanto no grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro para 2026. Primeiro, João, eu acho que o grande desafio, o desafio inicial de cada um dos grupos é a definição do nome, né? Isso principalmente na direita. O seu maior líder, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível, né? Não pode ser candidato, pelo menos na situação que vigora hoje. Então, a direita tem o desafio de escolher um nome para essa disputa. Um nome que, obviamente, terá como principal cabo eleitoral Bolsonaro, mas falta esse nome. É Tarcísio, é Michele, é Romeu Zema, enfim, tem vários nomes aí, Caiado, né? Caiado, né? O Até mesmo próprio alguns dos Eduardo filhos do Bolsonaro. ex-presidente, Ratinho Júnior, eu já vi se falando também. Então, o grande desafio é o nome. Do lado do governo, do lado do presidente Lula, eu acho que, embora muita gente acredite que não, eu acho que Lula é o candidato à reeleição, né? Até porque a esquerda não dispõe hoje de um nome capaz de liderá-la tão fortemente quanto o próprio presidente. Então eu acho que o nome é ele, mas o grande desafio para ele é melhorar a popularidade, melhorar os índices de avaliação do governo. Se Lula chegar lá em 2026, na situação que se encontra hoje, eu diria que ele terá uma reeleição bastante complicada, né? É interessante essa história dos nomes, né? Porque o Brasil, todo mundo sabe, tem as dimensões continentais. E acho que aí impõe-se uma dificuldade muito grande de nacionalizar os nomes. Se a gente for observar políticos que têm, de fato, uma expressão nacional, são muito São poucos para o poucos. tamanho do É, Brasil. Se a é. gente for olhar no campo da esquerda, o PT governou o Brasil, né, de 2000 para cá. Teve 2 mandatos de Lula, 2 mandatos de Dilma. A gente está com Lula agora novamente, portanto, é o 5º mandato desse grupo político. Exatamente. E se a gente tirar a figura do presidente Lula, talvez só tenha o Haddad, que tenha um nome político de expressão nacional. Embora seja um nome que hoje até demonstra uma certa dificuldade para se viabilizar, é o nome, tirando Lula, talvez seja o único nome do PT que seja nacionalizado. No campo da direita, o mesmo desafio, né? A gente tem a figura do presidente Jair Bolsonaro, com exceção dele, nenhum outro nome
tem um nome que alcança os 26 estados do país e mais o Distrito Federal, né? Os nomes que você citou, por exemplo, são todos nomes regionais. Ratinho Exatamente. Júnior talvez só é conhecido lá no Paraná e no sul do país. Caiado, da mesma forma, só em Goiás, ali em Minas Gerais. Zema, da mesma forma. E aí, talvez a gente tenha a Michelle Bolsonaro com uma expressão, um nome de expressão política um pouco maior, porque é a figura que já fica ao lado ali, à direita, né, do esposo do presidente Jair Bolsonaro, mas é só pontuando essa dificuldade de se nacionalizar um nome num país que tem dimensões continentais, tem culturas regionais completamente diferentes. Diferente. O Sul é um país, o Norte é uma cultura completamente diferente. Acho que isso impõe uma dificuldade muito grande para esses grupos políticos. E aí, ainda falando desses desafios, Gustavo, eu queria acrescentar, para a direita, obviamente concordo com você, a legislação hoje é o principal problema a ser enfrentado por esse grupo, porque o nome mais forte hoje está fora do jogo. Eu, particularmente, não vejo uma possibilidade dele retornar ao jogo, tendo em vista que a postura dele sempre foi uma postura assim, meio radical, né? E aí a gente então já passa para uma segunda questão. Qual é o nome ideal para substituir Bolsonaro nesse campo da direita, né? Aí eu vou dar a minha avaliação. A gente tem esses nomes que você citou muito bem. No meu entendimento, da Michelle é o mais adequado. Eu acredito que ela seja o nome que tem mais capilaridade política, né? Isso eu estou levando em consideração que Tarcísio não é candidato a presidente em 2026. Ele não tem motivo para ser candidato a presidente em 2026, já que ele é governador do estado mais rico do país, mais populoso, E ter uma tem reeleição uma reeleição tranquila, fácil, né? garantida, né, do ponto de vista político, ah, tem tudo para, de repente, disputar a presidência da República em 2030, com Lula fora da jogada, porque, querendo ou não, embora Lula esteja politicamente fragilizado em meio a essa impopularidade, é um ator político mais relevante do país nos últimos 20 anos, então não dá para desprezar a sua força política, apesar das questões relacionadas hoje à gestão do governo, que está ruim, a gestão da comunicação do governo, que está ruim, a própria idade dele, que impõe desafios, né? A gente Exato. sabe disso. Eu acredito que a Michelle Bolsonaro, no campo da direita, é o nome mais competitivo hoje, que talvez seja mais comprado pelos eleitores, inclusive por conta da postura que ela tem, que é uma postura muito parecida com a do Jair Bolsonaro no que diz respeito às pautas que são mais caras a esse grupo da direita, né? Essa pauta dos costumes, essa coisa toda. Eu concordo com relação a Michelle, que eu acho que ela é um nome que consegue, digamos assim, agradar tanto aquela ala mais radical, Radical. né, os defensores mais radicais do ex-presidente, quanto a ala política. Porque tem alguns nomes nesse bloco da direita que agradam uma dessas alas, mas não agrada a outra. A Michelle talvez seja um nome que consiga abarcar ali a maior quantidade nas duas alas, tanto dos radicais quanto da ala política que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, penso eu, né, que também ela seja esse o nome hoje que mais incorporaria esse sentimento em torno do próprio nome do ex-presidente Bolsonaro, que não pode, obviamente, ser candidato. Eu concordo com essa avaliação. E aí a gente tem no campo da esquerda outros desafios, né? A gente tem, obviamente, a gestão do governo, que hoje, nesta última semana, inclusive, as últimas pesquisas nacionais demonstram pela primeira vez, né, que a reprovação do governo está percentualmente acima da Da aprovação. aprovação. A gente vinha ali no cenário de empate, mas hoje, pela primeira vez, né, nas pesquisas da última semana, a aprovação do governo ela está abaixo da reprovação. Isso impõe um choque de gestão, a necessidade de um choque de gestão, e muito se comentava, e se comenta que a comunicação do governo federal é muito ruim, por isso essa mudança, né, com a chegada do Sidônio Pereira, que é um marqueteiro, Palmeiras, né? exato, Sidônio Palmeira, que é interessante porque é um marqueteiro, né? E o marqueteiro, Gustavo, tudo que ele pensa, tudo que ele programa é pensado no voto, né? Então, ao chamar Sidônio para o governo, o que Lula está comunicando é: eu sou candidato em 2026, a partir de hoje, tudo que o governo fizer
tem que refletir, tem que calcular os votos que vai ganhar e os votos que vai perder, porque o governo também, de vez em quando, tem que tomar uma medida impopular da natureza da gestão pública. Mas aí é interessante também, eu queria que você comentasse acerca de outros desafios, porque fala-se muito que a comunicação do governo é ruim, mas não é só a comunicação. O governo realmente tem errado em As algumas. entregas, né? Exato. O O próprio governo Lula não. reconheceu Exato. isso pela primeira vez publicamente. A gente conhece o histórico do presidente Lula, sabe que para ele dar o braço a torcer é algo muito difícil de ocorrer, mas na última semana ele foi muito claro, ele disse: "Olha, o governo não está entregando tudo o que prometeu. A partir de hoje precisa haver este choque de gestão". E aí agora a gente tem um congresso nas mãos de outras pessoas, né? É. Você acha que essa nova gestão do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, esse choque de gestão que o presidente Lula está tentando aplicar no governo, ele pode trazer algum benefício eleitoral para que ele traga um benefício positivo do ponto de vista eleitoral? Quais são as principais estratégias? Olha, com relação à mudança nos comandos aí do Congresso, né, da Câmara e do Senado, são 2 novos presidentes que chegam com o apoio desses 2 grupos, né. Exato. O Mota e o Alcolumbre, eles chegam apoiados tanto por bolsonaristas, quanto como por petistas. Tem um ou outro ali mais radical, né, tem até umas candidaturas lá, mas enfim, muito irrelevantes no processo todo. Então eles chegam com o apoio dos 2 grupos. Mas há umas questões aí que a gente precisa analisar, até que ponto eles serão positivos para um governo propriamente. Porque existe um debate muito intenso, uma discussão em torno, por exemplo, daquele projeto da anistia, de anistiar todo aquele O pessoal pessoal lá do do 8 8 de de janeiro. janeiro. Fala-se até mesmo na anistia, até do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, em reabilitá-lo politicamente. E há quem diga que esses novos presidentes da Câmara e do Senado teriam supostamente Compromisso, né? compromissos com essas pautas, né? Então, tudo isso aí a gente precisa ver, porque se realmente esse tipo de pauta avançar no Congresso agora nessa nova gestão, para o governo, eu diria que não será algo tão positivo, até porque são pautas que o governo condena de forma muito aberta, né, e É. politicamente não interessa ao governo. Então a gente tem que esperar um pouco para ver como vai ser o comportamento e saber até quando vai esse céu de brigadeiro do Alcolumbre e do Mota com os 2 grupos, né, com as Vai 2 chegar alas. no momento em que eles vão ter que escolher, principalmente Exatamente. quando chegar as eleições de 2026, eles vão ter que escolher se abraçam mais o É, grupo de Jair Bolsonaro ou mais o grupo do presidente Lula. Eu acredito que, como não dá para servir aos dois senhores ao mesmo tempo, eles vão acabar sendo empurrados a uma decisão. E aí, só para concluir esse assunto, no meu entendimento, o governo Lula precisa passar primeiro pela questão da construção da maioria no Congresso é. Nacional. Hoje, qualquer projeto que o governo mandar precisa negociar bastante para aprovar. Uma negociação a cada projeto, né. Exato, o que torna o governo muito caro, né? O que torna uma Exatamente. negociação muito caro para o governo. Para aprovar qualquer projeto, o governo precisa liberar emenda, precisa discutir a questão dos cargos. É uma mudança na cultura política do país, porque antigamente um partido ganhava um ministério, pronto, ali estava fechado com o governo. Hoje ele aceita o ministério para começar a conversar, É né? verdade. Porque o voto mesmo só vai mediante a chegada do projeto na pauta e ali ele negocia o que é que vai ser liberado ou não para ele. Mas quem tem a máquina na mão tem esse benefício que é a capacidade de negociar. Se souber É. negociar direito, E de obviamente que acaba avançando. e de melhorar a avaliação, né, porque vamos aqui lembrar que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020, metade do governo, também Estava numa crise. enfrentava grandes dificuldades, tinha crise, muita gente dizia: "Não, aí não consegue se reeleger de jeito nenhum". E nos 2 últimos anos ele conseguiu se reabilitar politicamente e por muito pouco não foi reeleito, né. A diferença foi pequena. Exatamente. É verdade. Então, só para concluir esse assunto, resumindo aqui, de olho em 2026, a gente tem no campo da direita, Jair Bolsonaro, que na nossa avaliação aqui, Michele, então a gente concorda que é o nome mais competitivo, é o nome que tanto agrada a ala mais radical, como a ala da direita que quer tirar o Lula e vota em qualquer pessoa. Os outros nomes têm uma dificuldade, porque de repente eles são um pouco mais de centro. Então, apesar de ser da direita, eles aceitam negociar,
sentar numa reunião com Lula, com Haddad. Isso a extrema-direita, a ala mais radical, não Já é aceita, né? verdade. E isso acaba beneficiando a Michele Bolsonaro, sem falar no fato dela ser uma mulher, o que, de certa forma, derruba um pouco do discurso da esquerda, que É. sempre critica, né, a direita por ser machista, enfim, ter políticas desse teor. Se você lança uma mulher, é claro que a discussão é bem mais profunda sobre machismo, mas já dá para você emplacar uma Com narrativa que certeza. a direita sabe muito bem fazer nas redes É sociais, verdade. emplacar narrativas ali superficiais. Para o governo Lula, a gente entra em consenso, então, que Lula é o candidato em 2026, precisa melhorar É. sua avaliação do governo, mas ele tem esses instrumentos nas mãos. Se souber utilizar, construindo a maioria no Congresso e destravando pautas econômicas, sabendo jogar ali o novo jogo das redes sociais, né, ele atraiu o marqueteiro ao governo para isso. Então, a gente tem um campo totalmente aberto para 2026, onde a eleição deve ser novamente bastante competitiva. Isso é certo, né? Teremos uma eleição difícil. Exato, competitiva. Vamos aguardar até lá. Vou convidar você para beber aqui um gole Tá. da cajuína, né, que é o nosso produto mais piauiense, e aí Excelente. a gente retoma a discussão no segundo assunto do podcast Poder Piauí. Agora a gente vai discutir o nosso segundo tema nesse primeiro episódio do podcast Poder Piauí. E aí, Gustavo, a gente vai de fato chegar em Teresina, né? Porque a discussão, e vamos, obviamente, discutir todo o Piauí, porque eu queria puxar a discussão relacionada à eleição para o Senado em 2026. A gente tem um cenário que é diferente das outras eleições para o Senado, porque nós temos duas vagas, mas nós temos três candidatos altamente competitivos. Acredito que você vai concordar comigo. Ciro Nogueira, Júlio César e Marcelo Castro são três nomes que têm estrutura política, têm votos em todo o interior, base política em todo o interior do estado, tem estrutura financeira, os três têm um lastro de apoio dos seus partidos, de diretórios nacionais, tem tradição, tem força lá nas discussões em Brasília, então os três têm estrutura financeira para a campanha, tem tradição na política piauiense. Ciro Nogueira, obviamente, já é senador, dispensa até apresentação, foi ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Júlio César, deputado federal de várias legislaturas, o mais votado nas últimas eleições, muita tradição na política, família tradicional na política, ele, a esposa, o filho, né, com, controlam um partido, pertencem a um grupo político bastante poderoso aqui no estado. E Marcelo Castro também, altamente tradicional, também tem filho deputado, o pai foi deputado, enfim, tem tradição na política. E vamos combinar que também tem serviço prestado, né? Tanto Ciro Nogueira, principalmente, acho que ninguém que acompanha política no Piauí, gostando ou não do Ciro, tenho certeza que reconhece que é um dos políticos que mais consegue atrair recursos para o Estado. Quando a gente fala de Júlio César, os prefeitos, então, normalmente batem palmas, porque a tradição dele era, como municipalista, conseguir recursos para as prefeituras, aqueles recursos de FPM, que muitas vezes as prefeituras acham que não vão receber, ele consegue apresentar um cálculo lá e encontrar um dinheiro para vir com uma parcela extra para os municípios. E Marcelo Castro, obviamente, que há tantos anos na política, também tem serviço prestado em todas as áreas aí da gestão, na infraestrutura, foi ministro da Saúde, onde os gestores reconhecem que quando foi ministro ajudou muito a saúde do Piauí. Enfim, a gente tem um cenário onde a disputa para o Senado no Piauí vai ser bastante interessante e competitiva. Eu queria, antes de falar a minha avaliação desses três nomes, que você então citasse aí quais são os fatores que, na sua avaliação, contribuem, beneficiam cada um desses nomes e aqueles também que impõem dificuldade para cada um dos três nas eleições de 2026. Olha, naturalmente, João, na minha avaliação, os dois que já estão nos mandatos, por estarem no mandato, eles já têm, sob uma determinada perspectiva, ali uma vantagem, né? Ciro Nogueira e Marcelo Castro. Mas existem outros pontos. No caso de Ciro Nogueira, que hoje
dia 1º, né, de fevereiro, a maioria da classe política e dos analistas dão como favorito para essa disputa. No caso de Ciro Nogueira, ele terá como dificuldade, ao meu ver, considerando o cenário de hoje, a ausência de um palanque forte para o governo, que ele ainda não tem no momento. Pode ser que a Construa. oposição tenha um candidato muito competitivo, pode, é perfeitamente provável que isso possa acontecer, mas no momento não tem, né? E, indiscutivelmente, um candidato a senador, ele precisa muito ter um palanque majoritário para ajudar na sua campanha. Por mais que o senador Ciro já seja um senador de segundo mandato, muito forte, com muitos prefeitos, mas ter um palanque forte ao seu lado também ajuda muito, né? No caso de Júlio César, tenta ainda ser candidato a senador, embora tudo leve a crer que realmente vai ser por todo o contexto. Eh, eu diria que a dificuldade do deputado Júlio César é justamente furar essa bolha dos dois que lá já estão. Ele tem algumas semelhanças com o senador Ciro no tocante ao apoio dos prefeitos, Contato, né, né, com o os contato com prefeitos. os prefeitos, os gestores municipais, aquela coisa toda. Então, eu diria, é realmente uma disputa que vai ser muito difícil, né? Muito competitiva, com 3 candidatos com chances de vencer as eleições, né? Os 3, ao meu ver, vão para essa disputa com chances. Você frisou bem, até um detalhe interessante, a origem de cada um deles, todos, os 3 vêm aí de famílias muito tradicionais na política, né? O Ciro, o Marcelo e o Júlio César. Então, é uma disputa que promete. A base do governador Rafael Fonteles, que deve ter Marcelo e Júlio como candidatos, essa base, há quem considere lá e até se apegue a alguns números de que a base vai conseguir ter sucesso em eleger os 2 senadores. Mas a gente vê aí os números, a gente vê muitas lideranças que são ligadas à base do governo falarem, não, eu sou com o governador, eu voto no governador, mas já disse ele que meu compromisso com o senador Ciro, esse aí eu não deixo. Eu já, até publicamente mesmo, já vi prefeitos dando entrevistas dizendo isso. Olha, eu já falei para o governador que com ele tudo ok, tudo mais, mas com o senador Ciro, e aquilo ali já está certo, eu voto no Ciro. Então, é uma eleição que realmente promete e ainda vai dar muito o que falar. Eu particularmente acho que primeiro falando aqui dos benefícios, né, para cada um desses 3 candidatos. O Marcelo Castro, obviamente, que beneficia ele o palanque do governador Rafael Fonteles. Ele, não tenho dúvidas, que é o candidato primeiro da base do governador Rafael Fonteles. Não é à toa que muita gente vê ele mais como um petista do que um MDBista pela sua tradição na política. Ele sempre foi muito aliado do PT, aliado de primeira hora do PT aqui no Piauí. Isso faz diferença, principalmente se a gente tiver uma eleição nacional polarizada de novo entre Lula e alguém de Jair Bolsonaro, que, ao que tudo indica, deve ocorrer. Isso. Marcelo Castro se beneficia nesse sentido, porque eu não tenho dúvida que ele é o candidato número 1 ao Senado desse grupo liderado pelo governador Rafael Fonteles. Agora, nos bastidores, eu particularmente já ouvi muitas reclamações do mandato dele enquanto senador, né? Já vi, inclusive, muitos prefeitos afirmando que as entregas dele enquanto senador deixaram a desejar exatamente porque esperavam mais dele, por ele ter essa capacidade de transitar muito bem, ser um aliado de primeira hora do governo. A gente sabe que um senador tem um volume de emendas enormes. Já vi muitas reclamações relacionadas ao mandato dele enquanto senador. Talvez ele talvez precise ampliar o diálogo com a classe política do interior, O Marcelo, na investir em verdade, comunicação, porque de fato essa reclamação, não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho visto ela de forma frequente, é, relacionada às entregas dele enquanto senador. se a gente for puxar um pouco lá atrás e avaliar, o senador Marcelo, embora antes de ser senador ele tenha sido Deputado. deputado estadual e deputado federal, até o mais bem votado em várias eleições,
Mas ele, diferente do Ciro e do deputado Júlio, ele não é um político municipalista, Isso. aquele político que tinha o Ele é de apoio de articulação. muitos prefeitos, aquela coisa toda, né? A própria eleição dele em 2018, ele Foi conseguiu ser puxado eleito muito com o apoio do Ciro, e do né, desses Wellington, né? gestores, e do grupo do então governador Wellington Dias. Eu diria que sem Ciro ele não teria vencido, só com Ciro também não, né? Então foi uma junção ali, Isso. né, de É. Ciro e de Wellington ajudando. Mas ele não tem essa coisa. Eu até tenho percebido que, talvez até já vislumbrando essa disputa com o Júlio César, com o Ciro Nogueira, eu tenho percebido ele tentando se fazer esse político que tem relação com os prefeitos, quando ele oferece aqueles almoços, ele Sim. leva os prefeitos no gabinete dele, bota lá o prefeito para As ações assinar lá lá pela de vaquinha. Codevasf, né, que é comandada Exatamente. pelo filho Então eu dele, percebo que ele tenta construir isso que Júlio e Ciro já já tem. É têm, uma né? E estratégia já que ele tem há algum precisa ainda tempo. construir, que nesse Exato. sentido ele está um pouco atrás dos demais. Exatamente. Já em relação ao Júlio César, no meu entendimento, o que beneficia ele claramente é que ele provavelmente tem o segundo voto, tanto de quem vota no Marcelo, como de quem vota no Ciro. E aí isso é muito traz um benefício grande para ele, porque se quem é da oposição diz: "Não, meu primeiro senador é o Ciro, mas o segundo vou votar no Júlio César, porque eu sou prefeito e ele sempre beneficiou os municípios", isso vai fazer com que ele tenha voto dos 2 lados e aí beneficia muito ele do ponto de vista eleitoral. Quem está na base do governador Rafael deve dizer a mesma coisa. Meu primeiro voto é do senador Marcelo Castro, porque ele é o senador da base, mas como a gente vota em 2 senadores, o segundo é Júlio César. Se Júlio César conseguir ter sucesso nessa estratégia de ser o segundo voto, tanto de Ciro como de Marcelo, ele tem uma chance muito grande de alcançar o mandato, porque aí ele teria voto de todo mundo. Some-se a isso, um ponto positivo da campanha dele, a relação que ele construiu com os prefeitos, né, ao longo de todos esses anos de atuação política municipalista. Todo mundo lá, acredito que concorda que quando você fala na defesa dos municípios, o nome mais lembrado provavelmente é do deputado federal Júlio César. Agora, ele também tem dificuldades, né? Primeiro, vamos combinar que ele não é um político simpático, né? Ele não tem a simpatia, ele não tem o Não é traquejo, carismático, né? Aquele carisma exato, popular, ele não né? tem. E a eleição para o Senado é uma eleição majoritária, né? A gente sabe que vai entrar quem é mais votado. Então você precisa realmente demonstrar aquela E simpatia, aquele contato um pouco precisa de mais sentimento direto. também, né? Não tanto quanto a de governador, que é uma disputa, obviamente, que entra no coração do eleitor, mas a disputa para o Senado é uma eleição majoritária, portanto, é preciso que tenha esse traquejo, essa simpatia, esse carisma para chegar também no coração do eleitorado, claro, não com tanta força como é a disputa para o governo do Estado. Já no que diz respeito ao senador Ciro, obviamente que o principal fator que o beneficia é a sua estrutura política e as entregas que ele fez enquanto senador, muito próximo dos prefeitos, até prefeitos do PT reconhecem, né, que a relação dele com os municípios deve favorecê-lo. Como ponto negativo, acaba sendo a questão, né, de uma eleição polarizada nacionalmente entre Lula e Bolsonaro, ele já optou pelo caminho dele. Eu acredito até que o caminho dele nessa ala bolsonarista é sem volta, né? Por mais que alguns digam, o PP pode se aliar com o PT, mas a figura do senador Ciro, aqui no Piauí, ela se atrelou diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi ministro da Casa Civil, nas redes sociais ainda hoje defende o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que isso aqui no Piauí pesa, todo mundo sabe que no Piauí a figura do ex-presidente Lula se sobrepõe politicamente à É, do presidente Jair isso Bolsonaro. pesa muito, né? Mas a gente até tem que ponderar de como isso vai ficar para 2026, né? As pesquisas recentes apontaram aí uma queda considerável de popularidade do presidente Lula aqui no Piauí. Não que isso signifique que Bolsonaro esteja ganhando popularidade, não é isso. Mas a depender de como vai estar a popularidade do governo federal e do presidente Lula no Piauí, claro que ele vai, obviamente, ainda ser uma figura muito popular, isso não se discute, até pelo o percentual altíssimo que tinha lá atrás. Mas, a depender do tamanho que essa popularidade, que essa aprovação vai estar em 2026, esse impacto aí já pode diminuir, né, com relação
a proximidade que Ciro tem com o Sim. Bolsonaro. Já pode diminuir um pouco o impacto dessa relação, né? Sabe quem é que vai sair ganhando com essa disputa de 3 candidatos competitivos para 2 vagas? Com certeza prefeitos e vereadores, Eles e que estão lideranças adorando, eles que políticas. estão Porque adorando. se a gente for observar, o senador é o político mais distante da população, né? Primeiro porque o mandato dele é de 8 anos, então ele nem tem essa preocupação de estar perto do seu eleitorado a cada 2 anos, É a cada verdade. eleição, disputando eleição a cada 4 anos. Segundo, porque no Senado estão reservadas as discussões mais intelectuais, as questões mais estratégicas, que impactam na vida do cidadão, no dia a dia, mas longe de ser aquela euforia da Câmara dos Deputados, longe de ser aquele bate-boca mesmo, às vezes até de baixo calão da Câmara dos Deputados. E aí a gente sabe que o político mais próximo do eleitor é o vereador e o prefeito de cidade pequena, né? É, Aqui na capital, o político mais próximo da população é o vereador, é a liderança comunitária que conhece as pessoas, conhece os problemas de cada bairro, está nos bairros todo final de semana, enfim, está andando visitando suas bases. Numa cidade pequena, o prefeito é o responsável por esse contato direto, exatamente. conhece todo mundo, é parente da metade da cidade, enfim, normalmente é quem controla o voto, controla, né, obviamente no sentido, entre aspas, o voto do eleitorado. Então, se tem uma coisa que o senador precisa, é de apoio dessas lideranças. É. E tendo 3 nomes com a estrutura política e estrutura financeira que Ciro Nogueira, Júlio César e Marcelo Castro têm, com certeza esses vereadores e esses prefeitos estão achando boa essa briga É. e vão sair faturando alto politicamente nesse cenário de 2026. Você já tira de agora, né? Os almoços aí, os regabofes, Café as da farras, manhã. café da manhã, O os bom é três promovendo, né? E os prefeitos, vereadores, vão para todos, O né? bom é que Vão dá para tomar café da manhã com um, É, almoçar com o outro e jantar com o terceiro. Então, exatamente. realmente, acredito que esse cenário de eleição competitiva para o Senado, tendo 3 candidatos bastante viáveis e com estrutura política, deve fazer a alegria dos vereadores e Acho que a dos última vez que prefeitos. a gente teve aqui no Piauí, né, uma eleição de senador assim com nomes competitivos, foi em 2010, 2010, né? Que a concordo. gente teve ali a primeira eleição do Ciro, na Sim. época o Wellington também candidato, né, foram os dois eleitos, Mão mas você tinha Mão Santa, Santa Heráclito, e Heráclito Fortes, e ainda Antônio tivemos no José PT o Medeiros Antônio um José pouco Medeiros, que teve uma menos votação expressiva. de 400 e tantos mil votos, né? Exato. E o Ciro, na época, com apoio de parte significativa do O, o PT, teve Ciro, 600 e o poucos mil, Ciro né? conseguiu à época ser uma estratégia muito parecida ao que Júlio César pode adotar Tá agora, tentando ter o agora. segundo voto, É, né, de todos os lados ali da oposição e do governo. Então é uma é verdade. estratégia que para o Júlio César pode beneficiá-lo muito. Então Exatamente. vamos acompanhar aí para saber como é que vai ser essa disputa pelo Senado no Piauí. Aparentemente a mais competitiva dos últimos anos, Exatamente. fazendo a alegria de prefeitos e vereadores e obviamente, levando aí essas discussões até a população. Vamos acompanhar e, quando for o caso, chamar outras pessoas para trazer sua análise, mas eu acredito que vai ser a eleição mais acirrada que a gente teve nos últimos anos. Certamente. Gustavo, agora a gente vai comentar o nosso terceiro assunto desse primeiro episódio do podcast Poder Piauí e a gente vai ficar na Assembleia Legislativa. A gente vai sentar lá no plenário agora e vai discutir. Chegando para perto, começamos Exato. presidência, Senado, Assembleia agora. É um novo tempo na É, Assembleia Legislativa, né? A gente teve o mandato do presidente Franzé Silva, 2 anos, ele deixou o cargo agora, no sábado, né, dia 1º, porque a a é o que a legislação orienta, com a posse de Severo Eulálio, MDBista, raiz, no comando da Assembleia Legislativa. É bom lembrar que o MDB comandou a Assembleia com Kleber Eulálio, pai de Severo Eulálio. A Temístocles Filho passou 18 anos, a gente teve agora 2 anos com o Franzé e volta de novo para o é. MDB, retornando à tradição aí de partido que comanda o parlamento piauiense. Mas eu queria puxar a discussão exatamente para que a gente avaliasse aqui as perspectivas, tanto para Franzé Silva, que deixando a presidência da Assembleia, retorna ali ao chão da fábrica, né? Na Assembleia Legislativa, a gente vai avaliar aqui o que é que a gente imagina
que são os desafios impostos a ele agora nessa nova realidade. E também, claro, a gestão de Severo como presidente da Assembleia, o que é que pode projetar, se projetar para ele. E aí eu começo com o Franzé Silva, né? Queria que você comentasse aí como é que você avalia a gestão de Franzé Silva na presidência da Assembleia? Foi um estilo diferente, totalmente diferente do que vinha executando ali Temístocles Filho. Qual é o seu olhar, você como jornalista político que está na Assembleia toda semana, contato com os deputados, qual é o olhar que você tem sobre a gestão de Franzé? Eu vou falar o meu olhar realmente daquilo que ouço como jornalista do dia a dia lá da Assembleia. O Franzé termina a gestão dele no comando da casa, eu diria, de uma forma não muito positiva. É isso que a gente escuta. Talvez, certamente, você não vai ouvir publicamente um deputado falar isso numa Sim, entrevista, mas o que a gente ouve é que o deputado Franzé ele acabou metendo os pés pelas mãos ali em algumas coisas, em alguns pontos da gestão dele na Assembleia. Ele realmente chegou ao comando da casa depois de 18 anos de Temístocles, que havia ali uma perpetuação, acho que única no Brasil. Não isso. É conheço nenhum recordista no caso, parlamento. né, de tanto tempo assim seguido. Então ele chega, ele interrompe ali aquele ciclo de Temístocles Filho. Tentou, a gente percebe claramente que ele tentou causar um impacto. Diz, não, eu vou chegar aqui e eu vou deixar minha marca para dizer, não, o Franzé foi um divisor de águas. Mas eu acho que talvez no ímpeto de mostrar a marca, de causar um impacto, talvez ele tenha se excedido em algumas coisas e aí não saiu como planejado. Um dos pontos é a própria reforma lá da Assembleia. Ele começou uma mega reforma, mexendo em tudo na Assembleia, de plenária a plenarinho, aos próprios gabinetes dos deputados. Saiu da gestão sem conseguir entregar a obra, e isso já é um ponto que mancha a Sim. passagem dele pela Assembleia, porque a obra estava, inclusive, ficou parada lá um período. O que se ouve aí é que há problemas com a construtora, com pagamentos. É, a gente ouviu muito nesse período aí, e isso confirmado até por deputados, chegou a haver atraso no repasse até para os gabinetes dos deputados. E isso é uma Coisa que coisa os deputados não perdoam, né? que nunca existiu na Assembleia, pelo menos na história recente da Assembleia nunca existiu. E chegou a acontecer na gestão de Franzé. É, com relação aos servidores da casa, há também queixas com relação dos servidores com ele. Então, e aí algumas questões até políticas que acabaram na avaliação de muita gente influenciando. Ele já chegou na presidência da Assembleia tentando se viabilizar candidato a prefeito de Teresina. Investiu muito nessa pré-candidatura a prefeito de Teresina. Você acompanhou isso aí, ele conseguiu apoios até de gente de outros partidos naquela pré-candidatura. No fim das contas, não conseguiu nem ser o candidato, até porque não era o nome da preferência do governador, mas ele fez um investimento, ele apostou muito alto naquilo, e muita gente entende que isso aí prejudicou também a Sua gestão gestão. dele na Assembleia. Quando ele não consegue ser candidato, aí sucumbe ainda mais. Depois ele tenta ser candidato a deputado federal, que me parece que ainda não desistiu, É o projeto mas, atual. mas o que muita gente diz é que até esse outro projeto dele, de deputado federal, a coisa já não Não está tem muita tão favorável, viabilidade, já não né? tem mais viabilidade, porque ele sai e não sai com a simpatia tão grande, pelo que se Ah, fala de muita gente é, do governo. Então, eu acredito que a passagem dele pela Assembleia, não, ele sai desse comando da casa menor do que entrou, na minha avaliação. Acho que esse é o resumo. Ele sai menor do que entrou. eu acredito que e é interessante a gente refletir agora que às vezes a gente ouve e faz críticas ao fato de Temístocles ter passado 18 anos na Assembleia, mas sem entrar no mérito da questão, até porque isso é negativo, né? Não tem como ser Isso. positivo, mas se ficou por tanto tempo, é porque com certeza conseguiu agradar, obviamente, quem ele precisava.
E eu acho que no ímpeto de Franzé deixar uma marca diferente na gestão da Assembleia, acho que ele errou ao centralizar demais as decisões. Inclusive, é o que se ouve bastante. Enquanto que Temístocles ouvia outros deputados, fazia uma espécie de gestão compartilhada, tudo combinado com os demais deputados estaduais, Franzé foi altamente centralizador, né? Tinha as estratégias, tinha seu pensamento e não ouvia os outros deputados, não convidava os outros deputados para participar ali dos planos que ele tinha de gestão da casa. Isso acabou isolando ele. Talvez seja um caso raro de alguém que, mesmo na cadeira principal, na presidência da Assembleia Legislativa, estava isolado. Nos bastidores, o que a gente ouve muito, de fato, é reclamação, inclusive de deputados que aparentemente são próximos de Franzé, mas até esses deputados reclamam que não tiveram seus pedidos atendidos, tinham uma dificuldade enorme de conseguir viabilizar nomeações, enfim, isso obviamente que repercute negativamente na classe política de quem, obviamente, um político que quer se projetar precisa, né? Exatamente. Há outros fatores também, concordo em relação à obra, né, ao Palácio, né, Petrone Portela, sede da Assembleia Legislativa do Piauí. As obras deixaram o prédio mais dinâmico, mais moderno, mas também descaracteriza um pouco, né, até É, mesmo do perfil arquitetônico que o prédio exatamente. tinha e que não foi preservado. Houve ali uma mudança, vamos dizer assim, no modelo, no padrão estético, obviamente que traz algo positivo de inovação, mas para quem é um pouco mais conservador no sentido arquitetônico, eu acredito que também não gostou E ainda muito das teve, mudanças. e ainda tivemos algumas situações, e aí já não se pode dizer, não, ali o Franzé tem responsabilidade naquilo, mas tendo ou não, foi muito atribuído a ele. E isso também causou um desgaste. Aquela própria questão, a eleição dele e do Severo foram no mesmo dia, Sim, né, antecipadas, né, a do Severo, no caso. Então já se sabia que o Severo seria o sucessor dele na presidência. Mas teve aquela questão da ação lá no Supremo para tentar isso. barrar a eleição do Severo, né, aquela questão toda, que muita gente nos bastidores, e aí eu repito, não se sabe até que ponto isso tem procedência, E mas o que publicamente ninguém vai falar? exatamente, mas o que se muito comentou nos bastidores é de que o Franzé poderia estar por trás daquilo ali. Incentivando. Ele chegou a dar uma declaração, inclusive, de que a Assembleia não iria ficar na ilegalidade, isso ele disse numa entrevista, inclusive estava na entrevista, quando foi questionado sobre essa situação, ele disse que se anulassem a eleição lá do Tocantins, se eu não me engano, que era a discussão na época, a Mesma daqui também iria ação. anular, porque não iria ficar na ilegalidade. Então aquela fala também causou desconforto, tem muita gente do MDB ligada ao Severo. Então teve alguns pontos que realmente contribuíram para essa situação. Você fala na situação do Temístocles, eh, de fato, apesar de muitas críticas que se tem a ele e à gestão dele, mas com relação ao tratamento com os O parlamentares, diálogo, o diálogo, todos os parlamentares falam muito bem, não tinha nenhuma questão de ser de oposição ou de situação, ele tratava todos iguais, né, de forma igualitária, e nessa gestão do Franzé já não tinha tanta situação. Até ex-deputados o Temístico tinha todo um tratamento como se fosse deputado. deputado, E exatamente. nessa Tem umas atual gestão figuras já teve alguns episódios lá que a gente soube ali na Assembleia de ex-deputados que se sentiram desprestigiados. menosprezados, desprestigiados, enfim, algumas situações que, por pequenas que possam parecer, elas também marcam a passagem de Franzé ali na Assembleia. Até porque enquanto o executivo tem lá na ponta a prestação de serviço público à população, o legislativo, né, tem muita articulação que É, fica nesse âmbito administrativo, exatamente. né? É um poder que dialoga, que o diálogo é feito entre a classe política, né, de fato. E aí, quando você não consegue agradar a classe política, você acaba, obviamente, tendo essa imagem negativa num segmento que você precisa, obviamente, é um segmento com o qual você atua diariamente. E agora a gente tem a posse do Severo, né, como presidente da Assembleia Legislativa. Eu aposto que vai ser um modelo muito parecido com o do
ex-presidente, hoje vice-governador Temístocles Filho, né? Pela escola que É, Severo Eulálio tem, embora ele tenha algumas características que o diferenciam, ele é muito discreto, né? Ao contrário de outros políticos, é um nome muito discreto, vai até demandar uma mudança na postura dele agora, porque como presidente, ele vai ter vai que ter que aparecer mais, aparecer dar mais mais, vai entrevista. ter que prestar mais É, contas, né, é, da gestão da Assembleia à sociedade, conceder entrevistas, atender, obviamente, outros poderes, mas é uma característica pessoal dele, essa questão da discrição. No entanto, acho que esses erros que Franzé cometeu já servem, obviamente, para que ele entenda que não deve cometer, né? Principalmente o trato com outros deputados estaduais, exato. a questão de fazer uma gestão um pouco mais compartilhada, ouvindo e compartilhando as decisões da gestão do parlamento, porque Franzé tentou aplicar um modelo centralizador e eu acho que, como fruto, ele recebe agora o isolamento. Pelo menos é o que a gente observa, de que já vinha essa discussão de que, na hora que Franzé deixasse a presidência da Assembleia, provavelmente ele ia amargar aí um isolamento político, porque é aquela história, quando você teve a oportunidade de olhar, né, você não olhou para os É, pares, então agora, obviamente, que eles têm uma chance de dar o troco. A gente está falando aqui de política na vida real, na exatamente. prática, como é que funciona, né? Exato. E aí, até esse projeto de deputado federal, eu também acredito que a viabilidade dele está muito comprometida por Franzé. Se você for observar as eleições de 2024, ele não saiu com colégios eleitorais fechados ali, importantes, porque uma eleição de deputado federal, a gente está falando aí de 100.000 votos para ter uma É. eleição garantida, uma eleição tranquila. E o que E se aí, sabe também é que há uma relação desgastada dele com setores do governo por conta da pré-candidatura. Se entende ali que todo mundo sabia que o Fábio Novo era o nome da preferência do governador, que o e nas governador queria pesquisas, emplacar. né, E o as Franzé próprias pesquisas esticou, qualitativas exatamente. apresentavam um É, perfil muito é, parecido com o de Fábio Novo. exatamente. E o Franzé esticou demais aquela corda com aquela pré-candidatura, foi muito duro com o próprio Fábio em algumas situações, e a gente sabe que aquilo ali fez, digamos assim, a caveira dele com setores relevantes do Karnak, né. Severo Eulálio agora tem a oportunidade, né, de, na É, presidência da Assembleia Legislativa, voltar a um modelo de gestão mais compartilhada e ampliar o diálogo com a classe política, né, para pensar, obviamente, também em 2026, porque eu avalio que o Severo agora tem uma oportunidade de mudar de patamar no que diz exatamente. respeito ao peso e o protagonismo político. Porque se até então ele era um deputado estadual, vamos dizer assim, comum, né, da mesma altura, e a gente está falando aqui de poder dos pares, agora na presidência da Assembleia, pela tradição política que a família dele tem, e por ser agora um dos principais líderes do MDB, ele tem as condições de ser um ator relevante nas discussões de 2026. Bom lembrar que ele tem uma proximidade com o governador Rafael Fonteles, que é muito grande, inclusive parentesco, né? Ele é Familiar com a primo da primeira-dama. primeira-dama do Estado. Então, comandando a Assembleia Legislativa, sendo MDBista raiz, conseguindo ter um diálogo com a classe política, ele tem uma oportunidade agora de mudar de patamar, elevar de patamar e ser um ator com protagonismo nas discussões de 2026. Aí você chamou atenção para um ponto que é a escola, né. Ele realmente, politicamente falando, ele vem de uma escola, muito boa, né. Tem como Eu aprender em falo casa, eu né? digo boa, considerando A a disputa de poder. o ambiente político, né. O pai dele foi presidente da Assembleia antes do Temísticos e não foi só uma vez, foi Não, algumas vezes, né. foi É um secretário de governo, exatamente, um político experiente, hoje está lá no Tribunal Tribunal de de Contas. Contas. O Severo, ele sempre foi uma figura muito discreta e você disse que ele agora precisa até mudar esse estilo, e de fato vai ser necessário, porque a gente até brincava como jornalista ali, eu e alguns colegas lá na Assembleia, que dificilmente se arranca uma pauta do Severo, né. Sim. Porque todo deputado passa ali naqueles corredores, você sempre, né, para ali, conversa, tenta arrancar alguma coisa. E a gente brincava com alguns colegas: "Ó, o Severo, é difícil arrancar alguma pauta desse homem, porque ele realmente é muito discreto, não se envolve em nenhum tipo de polêmica, de nada". Agora ele vai ser mais demandado, né, porque é presidente de um poder, vai ter que dar satisfação de muita coisa, mas eu concordo que deve voltar um estilo mais,
mais tranquilo, mais calmo, porque ali ele realmente vem de uma escola política que não é para ser diferente, né? Exato, tem como professores o pai, né, É, e o aliado, Temístocles Filho, exatamente. talvez seja quem mais sabe lidar aí com essa história de parlamento, Com talvez não, certeza. com certeza é quem mais É quem sabe mais lidar sabe. com essa articulação É, no parlamento estadual e tem também a proximidade com o governador Rafael Fonteles. Então, para ele, o contexto está muito positivo. Se ele souber aproveitar a oportunidade, eu acredito que ele pode mudar aí de patamar na relevância, no protagonismo político e, de repente, chegar em 2026 pensando, não é, numa eleição para deputado federal ou permanecer como deputado estadual, cavando uma reeleição na presidência da Assembleia, já que a legislação proíbe apenas a é, reeleição na mesma legislatura. Em exatamente. 2026 para 2027 a mudança de legislatura, então ele pode permanecer no poder, que foi o que aconteceu com Enzo Samuel lá na Câmara Municipal de Com Teresina. certeza. Então, Gustavo, esse foi o primeiro episódio do podcast Poder Piauí. Nós discutimos Brasília, discutimos a eleição para o Senado em 2026 no Piauí e também as projeções sobre o parlamento piauiense. Queria agradecer você por ter aceitado o convite e participado dessa primeira edição. Eu que agradeço, João, foi um prazer enorme participar, espero vir outras vezes e não tenho dúvidas de que o podcast será um grande sucesso. Muito obrigado pelo convite. Você pode conferir o podcast Poder Piauí no nosso canal no YouTube, no Instagram e no TikTok, todos com o nome Poder Piauí, assim como também no site www.poderpiauí.com.br. O conteúdo na íntegra e repercussões do nosso episódio de podcast estão disponíveis nesses canais. Muito obrigado pela companhia.